Né, o Arnaldo, mas assim, tudo bem, precisa de ter calma, mas quase que o campeonato fica aberto ontem, não ficou, também porque o Galo lutou até o fim, né? Vamos lá. Estava conferindo aqui o número de rodadas na liderança do Atlético do Cuca. Esse negócio do campeonato aberto, a gente tem a impressão, sobretudo o torcedor rubro-negro e o discurso rubro-negro, que é o mesmo time do Jorge Jesus de 19, que é capaz de chegar em qualquer time, e não é. O Atlético do Cuca liderou 21 rodadas desse campeonato. Desde que ele assumiu a liderança, não teve um risco, porque ele soube jogar o campeonato o tempo todo. Mérito do Cuca, dos jogadores. É um dos títulos mais merecidos dos pontos corridos em todos os tempos, desde 2003. Então a gente está relativo. Não é que eu estou fazendo bonito para BH, não. Sim, merecidos, eu não tô... quer dizer assim, um dos mais importantes. Ele vai abrir um consulado de Minas em São Paulo. Merecido, incontestável naquele seguinte sentido. Não é por pênaltis marcados a favor, não é por erro de arbitragem, não sei o que lá. Ontem, o corta-luz do Nátio Fernandes. O corta-luz não foi, né? Foi meio Romário. Ninguém reclamou. Nem o goleiro. Romário na Copa. Lembra que o branco chuta, o cara sai da bola assim? No golaço do Hulk. Só faltava anular. Então o Atlético tem todos os méritos e acho que a única coisa ali dá é com ansiedade mesmo. É claro que ser campeão, a Marília critica muito os pontos corridos, porque acho que tem essa situação, às vezes você é campeão no sofá. O Atlético pode ser campeão no sofá, né? Se ele vencer o Fluminense e o Flamengo não vencer o Ceará, ele vai ser campeão no sofá. O ideal é você ganhar os pontos corridos na sua na presença, na sua casa. Ainda mais uma casa que foi tão legal com o Atlético Mineiro. Pois é. Ganhou tudo lá. Mas ele, se não for contra o 50 Fluminense... 50 anos depois vai ser campeão no sofá. Supimpa. Pois é. Se não for campeão contra o Fluminense, vai ser campeão contra o Bragantino em casa, sei lá o que. Fim de semana já não dá, né? Não dá. Tá. E o Flamengo não joga porque está em Montevidéu. Então tem essa situação. E acho que isso que ele fala, lidar um pouco com essa situação de ansiedade, mas o título vai chegar. E acho que, de novo, numa rodada em que o adversário do Atlético exigiu mais do que o adversário do Flamengo, o Atlético conseguiu manter a liderança, manter a vantagem, manter a disputa controlada. E vencendo assim durante... São 8 pontos. Então, o campeonato de pontos corridos, você tem que fazer meio ponto mais que o coleguinha. 8, mas a rodada poderia terminar com 5. 5 é ótimo. 5 são 2 rodadas. Mas, cara, tropeçam aqui... Faltam 4. Eu achei que 2 rodadas estava aberto, gente. Normalmente 5 pontos para 4 rodadas de final é muita coisa. Muita coisa. Demais. Fala pro Fernando Diniz. Isso é trauma, então. Isso é um trauma. Mas tem mas aí, nesse caso, acho que teria só assim, uma pontinha de dúvida. Porque, assim, uma diferença que era de 8, de repente baixa para 5, envolvendo um time que não ganha 50 anos. Então, talvez o emocional... O Atlético passou por isso, mano. Não, passou por isso. Eu quero dizer o seguinte, o Cuca tá pedindo calma, ele tá certo, mas não é que o Galo empatou, então tava tudo certo. Não, em determinado momento a diferença ia cair para 5. E aí vamos supor, a diferença cai para 5, o Flamengo atropela o Palmeiras na Libertadores. Imagina a loucura da torcida. O que eu vou falar aqui não vai agradar os fãs do Arnaldo. 5 pontos. Mas a quantidade de asteriscos que a gente teve neste campeonato, tem um jogo a menos, tem um jogo a mais, isso ajudou o Atlético. A gente passou boa parte do campeonato dizendo assim, são 11 pontos, mas tem um confronto direto e tem 2 jogos a menos, então na verdade são 4. Não, porque o campeonato não é de pontos perdidos, o campeonato é de pontos ganhos. Sim. Então, a vantagem, ela só aumentou, então, nesse caso, né? Fazendo jogos atrasados, a vantagem do Atlético, que na teoria poderia cair para 4, depois do confronto direto, ela aumentou para 8. Desculpa, eu não sei que tipo de time vocês torcem, se é para o Bayern de Munique ou o Juventus há pouco tempo, né? É uma vantagem absurda, gente. Sim, é uma vantagem grande. Eu acho que poderia ser menor. Eu acho que, para não dizer que não teve risco em nenhum momento nessas 21 rodadas na liderança, quando o Atlético perde o confronto direto para o Flamengo com tantas rodadas pela frente, se o Flamengo emendasse uma série de vitórias, poderia, já tendo passado o confronto direto, uma diminuição nessa distância que não ocorreu, né? E acho que muito por conta que o Atlético, em casa, foi fazendo todos os seus pontos, sem dúvida alguma.